credo, cruz credo, creio em Deus Pai. Certamente você já deve ter dito ou ao menos ouvido alguma dessas expressões. Também já deve ter ouvido ou até mesmo dito essas aqui. Sou católico, mas não concordo com o que a igreja ensina sobre... Sou católico, mas diferente do que a igreja ensina, eu penso que... Eu acredito em reencarnação, mas eu sou católico. Pra mim, não precisa ir em igreja. Sou católico, mas eu acho que esse negócio de ir na missa, a gente reza em casa. Bueno, hermanos, de cara já digo pra você que isso não existe. Bom, neste vídeo você vai entender porque essas últimas impressões indicam que você é tudo, menos católico. Você vai entender o que é preciso para que alguém seja considerado católico. O que é o mínimo que alguém deve crer para que seja considerado católico. Também vai entender o significado daquelas primeiras expressões e o que uma coisa tem a ver com outra. Por isso, assista esse vídeo até o fim. Que onda, raça? Você está em mais um vídeo do canal Catholic Cholo. Quando se falam as expressões ditas no começo deste vídeo, credo, cruz credo, crê em Deus Pai e outras mais, normalmente se falam em um contexto de medo ou até mesmo de nojo, de repulsa a alguma coisa. Já aquelas afirmações do tipo, sou católico, mas... normalmente são ditas diariamente, por várias pessoas. Eu mesmo já disse várias vezes na minha vida. Tá, mas agora neste vídeo nós vamos entender o que uma coisa tem a ver com a outra. Qual a relação entre as primeiras expressões e essas últimas expressões? Bueno, hermanos, primeiro tratando das primeiras expressões. Esse tipo de expressão, ela é utilizada da mesma forma que expressões mais modernas, como por exemplo, Deus é mais, ou então, o sangue de Jesus tem poder, Deus me defenda, é uma frase muito dita aí pela minha mãe. Mas enfim, elas são utilizadas no mesmo contexto e que representam o quê? Bom, no caso dessas mais modernas, é mais fácil de você conseguir entender e relacionar as coisas. É como se você estivesse dizendo, Deus é mais. Então, diante de mim, que sou nada, Deus é mais, Deus é mais forte, Deus é poderoso e Deus vai me impedir de passar por essa situação. Deus vai me defender diante desse perigo. Então, estas expressões mais modernas, a gente consegue associar mais claramente ao sentido de defesa, de colocar Deus como uma barreira protegendo você. Então, entre você e o perigo está Deus. As expressões cruz credo, credo, crê em Deus Pai, elas têm essa mesma função, este mesmo objetivo. Ou seja, enfrentar um medo, um perigo ou uma situação repulsiva com a fé em Deus, com a demonstração de fé em Deus. É uma proclamação de que você confia em Deus para a sua defesa diante daquele problema. Tá, mas quando você pega as outras expressões ditas no início e dá uma pesquisada no YouTube, normalmente vem o quê? Vem temas relacionados à oração do creio em Deus Pai. Oração do creio em Deus Pai, oração do credo. E aí você se pergunta, tá, então isso é uma oração? Esse tipo de afirmação é muito comum de você ouvir. Outro dia mesmo eu estava vendo num podcast aí, um arqueólogo muito famoso, e ele falou justamente sobre essa oração do creio em Deus Pai, que não está na Bíblia ou alguma coisa assim. Tá, mas afinal, isso é mesmo uma oração? E a resposta bem clara e direta é não. Ou ao menos a princípio, não é uma oração. Tá, então é o quê? O creio em Deus Pai, essa expressão que nós utilizamos, ela provém de uma profissão de fé. Ora, e o que é isso? Vamos entender melhor. Tá, logo de cara você esquece por enquanto a expressão credo, cruz credo, e vamos focar na creio em Deus Pai. Crê em Deus Pai. Qual a relação dessa expressão com uma profissão de fé? Vamos entender melhor. Bom, após a fundação da igreja em Jerusalém por Nosso Senhor Jesus Cristo e a sua expansão, porque a partir dali os apóstolos foram se espalhando e difundindo, e implementando a igreja em outras regiões do mundo. Inclusive eu faço um pequeno parênteses aqui para indicar para você, se você estiver um pouco confuso como se deu essa expansão, eu estou gravando uma série de vídeos sobre a igreja, sobre como a igreja começou a se espalhar pelo mundo. Então eu vou deixar
tanto na descrição deste vídeo, como também aqui no card, né? Então tem um primeiro vídeo que fala sobre essa diferença entre a igreja e igrejas, e que fala também sobre como a igreja começou a se espalhar logo no primeiro século. Então não deixe de clicar, né, e assistir depois deste vídeo para você entender melhor como se deu esse processo. Então estou deixando aqui no caso a playlist logo acima para que você entenda melhor como a igreja se espalhou, como a igreja se difundiu nos primeiros séculos. Mas fechando agora este parênteses e voltando aqui. Neste processo de difusão da igreja, né, a igreja se espalhando, comunidades cristãs sendo fundadas em um e outro lugar, muitas vezes distantes um do outro, começou a se entender o risco de que a fé ali transmitida pelos apóstolos, ela pudesse, de alguma forma, pudesse ser alterada. Vale lembrar que neste período não havia Bíblia ainda. Então a igreja ela começa a se difundir, sobretudo pela tradição oral, né, pela pregação apostólica. Os apóstolos pregando, os apóstolos deixando ali sucessores que conduziriam aquelas comunidades cristãs. Bom, durante este processo, então, nós vemos o quê? Que havia este risco, né, de que a fé fosse de alguma forma adulterada, né, de que alguns erros fossem introduzidos, né, na maneira de se crer. Então havia uma necessidade de que a fé ela fosse de alguma forma solidificada, né, por meio de uma expressão de fé que fosse conhecida por todos, que fosse repetida por todos, e assim evitaria o risco, né, de que ela se deturpasse. Então, durante este período, né, do primeiro século, segundo século, foi se desenvolvendo aquilo que passou a ser conhecido como o símbolo dos apóstolos. Bom, símbolo todo mundo já sabe o que é, né? Tem o símbolo do Corinthians. Corinthians! Bom, o símbolo do Corinthians, por exemplo, é um desenho, né, é uma imagem, mas aquilo carrega algo muito maior por trás, né? Aquilo simboliza um time de futebol, um clube, uma torcida, uma nação, enfim. Da mesma forma, uma bandeira, né? A bandeira do Brasil, por exemplo, é um símbolo, mas aquilo simboliza algo muito maior, né? Simboliza um povo, simboliza um país, simboliza um território, tem um contexto histórico por trás, tudo contido em uma imagem, em um símbolo. Pois bem, o símbolo dos apóstolos, né, nada mais é do que o símbolo da fé cristã. Em outras palavras, este símbolo é uma profissão de fé. É um conjunto de afirmações que expressam a verdadeira fé transmitida pelos apóstolos. Então, que símbolo é este? Nada mais do que aquela profissão de fé que contém alguns artigos da fé cristã, algumas afirmações que todo cristão deve ter em mente para que ele se considere um cristão, para que ele se considere membro de fato da igreja. Então são afirmações que a igreja desde o seu princípio sempre ensinou que foram transmitidas pelos apóstolos. Este símbolo, ou esta profissão de fé apostólica, ela contém 12 artigos, 12 afirmações que expressam a verdadeira fé cristã, a verdadeira fé apostólica, a fé transmitida pelos apóstolos. E qual é este símbolo? Bom, muito provável que você já conheça, sobretudo se você é católico. Mas não custa nada nós repetirmos aqui para que você possa tê-lo em mente. Vejamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Muito bem, hermanos. Então, como você pode perceber, né, este símbolo apostólico,
que muitas vezes as pessoas confundem com uma oração, não é de fato uma oração, é sim uma profissão de fé. Você está professando a fé que você crê e assim você se conforma com a fé da igreja. Portanto, pode ser considerado verdadeiramente cristão, verdadeiramente católico, verdadeiramente membro da Igreja de Cristo. Inclusive, na origem do símbolo apostólico, há uma tradição que diz que este símbolo ele foi definido pelos 12 apóstolos conjuntamente, quando ainda estavam em Jerusalém, antes de partirem para o mundo para pregar o Evangelho de Nosso Senhor. E conta-se que cada artigo do símbolo apostólico foi ditado por um dos apóstolos. E de fato, são 12 artigos do símbolo apostólico. Então a famosa oração do Creio em Deus Pai não é uma oração, é uma profissão de fé. Lógico, como nós cristãos cremos, nos apegamos à nossa fé cristã, nós muitas vezes repetimos a nossa fé, os artigos que nós cremos em determinados momentos. Um exemplo é quando nós vamos iniciar a oração do terço, ou durante a celebração do culto divino, no caso, a celebração da Santa Missa. Então nós professamos a nossa fé, nós repetimos estes 12 artigos do símbolo apostólico. Tá bacana. E o que isso tem a ver com as expressões ditas no início do vídeo? Cruz credo, credo, creio em Deus Pai. Então, como nós vimos, creio em Deus Pai é o início da nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e assim por diante. Ok, e o credo, credo em cruz, cruz credo. Bom, o credo nada mais é do que a mesma afirmação que nós iniciamos o símbolo apostólico, só que em latim. Então, ela inicia em português, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em latim, credo in unum Deo, Pater Onipotente. Ou seja, credo, creio. É simplesmente dizer creio. Daí surgiu a expressão para evitar aqueles males, aqueles problemas, um medo, um perigo, uma dificuldade. Você se depara com um problema e credo. Essa é a justificativa para explicar o porquê nós reagimos dessa forma. Como se sabe, durante séculos, até recentemente, 1960 e alguma coisa, 1970, a Santa Missa era celebrada no Brasil, como em todo o mundo ocidental, em latim. E isso, como eu disse, desde as pessoas mais simples, as pessoas do campo, todas elas, como a missa se celebrava em latim, então elas tinham consciência que a profissão de fé começava, iniciava com o credo. Então o credo se tornou como se fosse um escudo, uma armadura contra os problemas, contra as situações desagradáveis. Então, em relação àquelas outras afirmações, do tipo sou católico, mas nós concluímos da seguinte forma: alguém só pode se dizer cristão católico de fato se professa o credo apostólico, o símbolo apostólico, se realmente crê em todos os artigos de fé que são ditos neste símbolo apostólico. Se não, irmão, se você nega qualquer um deles, você não é católico. Você pode se simpatizar, se identificar com a fé católica, mas de fato você só é católico se você não recusa, se você não nega qualquer um destes artigos do credo. Inclusive nós veremos mais adiante que o credo ele teve que ser aprofundado, em um concílio alguns séculos depois, ele teve que ser melhor explicado justamente para combater alguns erros, alguns desvios de fé que estavam se formando ali. Então, um católico, de fato, ele só é católico se ele professa, se ele crê em todos os artigos do credo, do símbolo apostólico, do símbolo dos apóstolos. Então nós percebemos que a origem do credo apostólico está já nos primeiros séculos. Nós vemos que este credo ele se formou fundamentado no ensinamento dos apóstolos. Então, desde os primeiros séculos, a igreja já o transmitiu. A igreja já o abraçou e já passou a ensiná-lo aos seus fiéis. Então é por isso que o símbolo dos apóstolos também passou a ser conhecido como credo, o credo apostólico, o creio, a maneira de crer, a profissão de fé dos apóstolos. Uma coisa é fato, que o credo apostólico ele é fundamentado na fé dos apóstolos, a fé que foi transmitida à igreja desde o primeiro século. Tanto é que o credo apostólico, o símbolo apostólico, ele passou a ser utilizado pela igreja desde o seu princípio, sendo como um atestado de fé apostólica professado por cada igreja de cada região. Bueno, irmão, é isso. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você, caso não seja inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude o canal Catholic Cholo a crescer, curta este vídeo,
compartilhe, indique para os amigos, para as pessoas que você conhece. Não deixe também de dar o seu like e, sobretudo, deixar um comentário aqui abaixo dizendo o que você achou, se você aprendeu alguma coisa neste vídeo, se você já sabia disso. E não deixe de assistir também, obviamente, que os outros vídeos que falam sobre a igreja, a sua constituição, né, como ela se difundiu pelo mundo. Logo mais chegando vídeos aí sobre cultura chicana. Então não deixe de acompanhar o nosso canal Catholic Cholo, que assim você fortalece essa iniciativa. Certo, hermanos, é isso. Um grande saludo a todos. Você está no canal Catholic Cholo e que viva Cristo Rei.